Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. É sempre um prazer estar com vocês. E antes de mais nada, nós vamos agradecer aos nossos apoiadores. Nossa Sururina da Serra, nossas Águias de Haste, um abraço para o Nelson Hervey Costa, nossos Jacuz Estalo, Fernanda Isabela, Jonas Filho, Estevão Hernani, Marília Fanuc, Mariana Machado Albuquerque, Nailson de Andrade Júnior, Lia Naomi, José Carlos Carvalho, Leandro Rios, Lívia Ribeiro Queiroz, Aran Rodrigues Cardoso e Natália Alenspac, nossos tangarais André Roberto, Bruno Luca Bambirra e Thiago Almeida, nossos gaviões Carijó, Maíra Luiza Barroso Garcia, Letícia Palhato, Roberta Redonha de Freitas, Renata Beco e Atos José Rodrigues de Souza e, claro, nossas corruíras, Davidson Alves Soares, Alexandre Freire e Fernanda Miquelina Dias. A gente também manda um abraço para todo mundo que interage com a gente nas nossas redes sociais, principalmente você que curte as nossas postagens, comenta nas postagens do Instagram. Sem o seu apoio, esse projeto não seria possível. Você também pode tornar-se um apoiador desse projeto, bastando acessar apoia.se/projeturu e conhecer todas as opções de apoio. Uma novidade para 2026, que já tem uma adepta, é a nossa nova categoria de apoio, a categoria Sururina da Serra, a nossa categoria mais alta de apoio, superando agora as Águias de Haste. Você também pode seguir a gente no Instagram, como eu falei, e também no Facebook. Uma novidade adicional para 2016 e um pedido especial. A gente começou a utilizar a plataforma do YouTube recentemente para estar mais presente com esse conteúdo, então eu vou fazer questão de falar aquela famosa frase. Você vai lá, acesse, curta, compartilhe, clique no sininho do YouTube para não perder as nossas atualizações. Sensacional também é poder contar hoje com meu amigo, senhor Henrique Júnior. Henrique, seja muito bem-vindo de volta. Olá, Will. Olá, ouvintes. Prazer imenso estar aqui novamente. Curto bastante conversar. Estamos aqui para aprender muito com quem sabe. Uru Podcast. Hoje a gente abre os trabalhos da nossa sexta temporada, temporada de 2026, com um episódio muito especial. A gente mergulha num lugar mágico e fundamental para a ciência, os museus de história natural. Os museus de história natural são absolutamente vitais para a ciência, funcionando como o principal repositório físico da biodiversidade do planeta. Eles fornecem a base de dados insubstituível necessária para a taxonomia, o estudo da evolução, a biologia da conservação e a monitorização a longo prazo das alterações ambientais. Tudo isso que eu falei foi muito bonito, mas para entender, para guiar a gente nesse tema, a gente tem a honra de receber, e eu estendo o tapete vermelho da ornitologia para ela, Camille Aleixo Hofmeister. Camille é graduada em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é mestre em Zoologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, no Instituto de Ciências Biológicas pelo Programa de Pós-Graduação em Zoologia. Foi auxiliar voluntário de reabilitação de aves de rapina, realizou manejo e cuidados necessários para a fauna silvestre, é pesquisadora com interesse em ecologia, biologia reprodutiva e história natural das aves, possui vasta experiência com curadoria de acervos científicos ornitológicos e técnicas de taxidermia, além de muitos outros temas. Camille, para começar, conta pra gente brevemente qual foi a primeira ave que te fisgou e te levou para o mundo da ornitologia. Opa! É uma honra estar aqui no podcast. Muito obrigada aí pelo convite. E, bom, a primeira ave que me levou para o mundo da ornitologia, eu diria que foi o pinguim. Quando eu tinha apenas 7 anos de idade, eu era completamente fissurada, tinha tudo que você pode imaginar de pinguim quando eu era criança. Mas, pelo incrível que pareça, eu só fui começar a trabalhar mesmo com aves, me aprofundar, entender o que era ornitologia, lá pela metade da minha graduação. Mas o pinguim realmente marcou essa início de uma jornada e interesse pelas aves.
Acho que a primeira pessoa que eu conheço que se interessou por aves, por um pinguim. Muito legal. E agora, Camille, mudando um pouco, já que agora a gente descobriu a primeira ave a te fisgar, a pergunta é, como que foi, nesse caminho da ornitologia, em determinado momento você se deparou e se apaixonou pelo universo silencioso, né? Mas que também é tão rico, que é das coleções de museu. Conta pra gente de onde surgiu esse interesse, essa paixão por essa área. Pois é, né? Não é o típico bicho que a gente pensa, nossa, apaixonou pelos pinguins, né? Mas é isso. Apesar de ter sido os pinguins que eu me apaixonei primeiro, eu só me integrei ao laboratório de ornitologia lá na frente, né? Então, o primeiro lugar que eu fiz estágio, né, e tive experiência, né, contato com a ciência e pesquisa científica, foi no laboratório de mamíferos, né, lá na PUC Minas. E só 2 anos depois que eu decidi pedir estágio no laboratório de ornitologia. E esse laboratório ele ficava no Museu de História Natural da PUC. E foi lá que eu me apaixonei. Foi paixão à primeira vista, meu primeiro contato com coleção, né? E foi no dia que eu pedi para ser monitora lá no laboratório que tinha uma estagiária dissecando uma pomba para a preparação de esqueleto. E aquela coisa, né? Aquela cena de jornal todo sujo, penas por toda parte. E, cara, te falar que foi ali que eu tive certeza que seria uma das melhores decisões da minha vida. E ter a oportunidade de trabalhar com taxidermia e curadoria em uma coleção científica. Completamente sui generis, nossa convidada. E aí eu lembro bem a primeira vez que eu vi o perfil no Instagram da Camille, mostrando assim o passo a passo do preparo de um espécime, né? E a gente vai chegar lá na frente nisso. E eu lembro que eu até comentei com os amigos, cara, fiquei vendo isso aqui, sentimentos completamente conflitantes, né? Ao mesmo tempo que era instigante e era assustador. Tem muita gente que pensa que o museu, do ponto de vista de ornito, ele se resume a isso, né? Pegar, entre aspas, restos de aves e fixar, e armazenar como se fosse só um repositório. E aí a gente chega, né, nas nossas primeiras perguntas sobre esse tema, querendo saber da Camille como é que exatamente é um museu de história natural, qual a real função dessas coleções e aí, claro, especialmente quando a gente fala de aves, né? Porque aí eu acho que é sempre muito mais do que a gente imagina e nesse tema especificamente a gente sabe muito pouco do que tá rolando por trás daquele trabalho. Bom, só para matar a sua curiosidade, né, de qual pinguim será que iniciou toda essa paixão, né? Foi, então, quando na escola tinha comportamento bom, a gente poderia ir para a caixa de tesouros. E aí, quando foi minha vez, tinha um pinguim miniatura de pelúcia que me apaixonei de cara. E aquilo ali eu não andava sem. Para todo canto que eu ia, eu tava com esse bicho na mão. E foi a partir desse bicho pelúcia que eu comecei a, né, comprar livros, outros bichos de pelúcia, colecionar. Eu tinha ideia, tinha até cortina de banheiro, toalha, lençol, pijama, brinco, tudo de pinguim. Então, fissurada pelo bicho. Mas, pois realmente, voltando, né, à parte de coleções, a gente não imagina que uma pomba sendo dissecada, toda ensanguentada, traria tanto encanto, né, e o brilho no olhar para um futuro como taxidermista e, enfim, realmente não é algo normal, mas é uma coisa que sempre me encantei, né, assim, esqueletos, museus. Desde nova eu frequento museus e sou fascinada pelas exposições, como é feito, né, toda a parte de animais que estão naturalizados, né? Tudo é tão pensado, né, nos mínimos detalhes, mostrando a evolução, toda a história, né, desde os dinossauros até os animais viventes. Então, isso realmente é uma das principais atrações dentro de um museu, né? Claro, a parte expositória. Mas, como você mesmo disse, né, um museu de história natural, eles são muito mais do que a gente só vê ali, né? A exposição de um museu, onde fica aberto para visitantes, né, é apenas a cereja do bolo. E a parte mais valiosa ali dentro, na verdade, fica nos bastidores, né? São as bibliotecas da biodiversidade, uma herança natural do planeta,
onde cada obra é única e não tem cópia. Também a gente pode conhecê-las como coleções científicas. E essas coleções, elas têm o compromisso de preservar o acervo indefinitivamente. E é lá que são guardados espécimes desde a época das primeiras expedições, onde grandes naturalistas como Charles Darwin, Wallace, Peter Lund fizeram coletas históricas. E certamente uma coleção científica é a única maneira conhecida de se viajar no tempo. Até hoje, além do filme De Volta ao Futuro, seria as coleções científicas, onde a gente pode ver como era um ambiente no 1880. Como será? Que espécies habitavam ali? Todo museu de história natural tem uma coleção científica, mas nem toda coleção fica dentro de museus. Então, existem acervos em universidades. A UFMG é um exemplo disso. A UFMG tem uma coleção científica, mas não tem um museu de história natural, como é na PUC Minas. A principal função dessas coleções, de modo geral, é armazenar e disponibilizar material biológico contendo informações essenciais utilizadas em diversas áreas de pesquisa. E é possível estudar, por exemplo, a morfologia, a biogeografia, a taxonomia através dos exemplares de uma coleção. Ok, Camille, muito legal. E aí a minha dúvida que surge aqui agora é justamente em relação a essas coleções, quais que são os principais tipos de espécimes de aves que a gente encontra nesses museus, né? Você comentou das aves que ficam em exposição, né? Que acaba saltando mais aos olhos dos visitantes, né? Durante o Avistar Minas Gerais, a gente pode dar uma passada no Museu da PUC e viu vários bichos muito bem montados lá que realmente são impressionantes. Mas o que mais que a gente encontra além desses bichos e das peles, que também eu acho que a boa parte das pessoas já estão acostumadas com aquele picolé de passarinho que a gente vê os ornitólogos olhando super interessados para ele. O que mais que a gente encontra em um museu? Bom, uma coleção ela pode conter vários tipos de preparo do material biológico, né? O mais famoso aí é o picolé de passarinho. Para aves, no geral, essa técnica, né, para fazer o picolé é chamada de taxidermia. Antigamente utilizava o termo empalhamento, talvez seja um termo mais conhecido, né? E falava justamente empalhamento pelo fato de utilizar a palha para preencher as peles. Então ele é retirado a pele e preenchia ela com algum material para que ela mantesse um formato parecido com o que ela era antes, né? De tirar todas as vísceras, né? A parte muscular, os ossos, enfim. Então, basicamente, a técnica ela consiste em retirar a pele, preencher com algodão, com o objetivo de preservar contra pragas ou fungos e eternizar suas características de plumagem e medidas morfométricas para a realização de estudos futuros. E aí, nas exposições, como você disse, né, aquelas montagens muito bem feitas, né, é utilizada a taxidermia artística. Isso é utilizado para manter o espécime em uma posição natural, ou seja, para que ele fique parecendo vivo ainda, seja em voo, empolerado, caçando, enfim. Já nas coleções científicas, os espécimes não são preparados dessa maneira, né? Eles são todos padronizados e preparados em posição anatômica. Isso é para otimizar o espaço nas gavetas, né? Porque não ia caber um monte de bicho naturalizado em posições diferentes, ia ser muito difícil conseguir espaço para isso. E também para facilitar o estudo de medidas, né? E poder manusear o exemplar. Então, aquele palito fica parecendo um picolé de passarinho, realmente. E a gente evita colocar a nossa mão na plumagem, que ao longo do tempo vai se desgastando, né? De toda maneira. Mas além da taxidermia, também é possível encontrar materiais como esqueletos, aves em meio líquido, amostras de tecidos para estudos moleculares e, às vezes, até asas abertas para estudar o padrão de cor, a mecânica do voo, ou até identificar características que podem ser importantes na taxonomia da ave. Na prática, como que um espécime de uma ave coletado há, sei lá, 100, 200 anos, 150 anos, ele se transforma num dado ou uma informação essencial para um cientista assim? Como é que vocês abordam essas aves para converter esse espécime lá, entre aspas, empalhado num dado essencial para vocês hoje? Como é que na prática isso acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender, antes de falar de como esses dados se tornam essenciais,
é quais são esses dados, né? Além do nome que identifica a espécie. Para que o espécime tenha um valor científico e seja depositado em uma coleção, ela precisa apresentar duas informações básicas para que sejam realizados estudos científicos, né, a partir desse exemplar. Uma é a procedência, que é a coordenada geográfica de onde foi encontrado o bicho, e uma data de coleta. Isso traz uma relação de espaço-tempo, né? Então, esse bicho ele foi coletado em 2025, foi em 1990. A gente precisa ter uma noção, porque isso faz muita diferença na hora que a gente for entender a distribuição, entender, enfim, as informações realmente serem atribuídas a uma pesquisa. Mas uma das principais importâncias da disponibilidade do espécime para um cientista é proporcionar a replicabilidade. Ou seja, qualquer estudo feito através de espécimes em um museu, ele pode ser replicado ou estudado por outros cientistas, né? Depois que foi descrito ou depois que ele foi coletado, a gente tem acesso a esse material. Ele não é um bicho que a gente avistou em campo e depois nunca mais o viu, ou um bicho até mesmo quando a gente utiliza redes de neblina para capturar, estudar, anilhar essas aves, a gente não consegue essencialmente replicar aquele tipo de estudo porque vão existir outros indivíduos, vão existir outros ambientes. Então, a coleção científica ela realmente proporciona esse tipo de oportunidade que é a base da ciência, de métodos científicos, que é replicabilidade. E existem também espécies de aves que mesmo após a coleta foram identificadas da maneira errada, ou se tratava de uma espécie nova, mas que foi descrita muitos anos depois. Como foi também o caso do gritador do Nordeste, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi coletado na década de 80. E ele foi confundido como um lipa-folha do Nordeste por muitos anos. E se não fosse por esse espécime estar depositado no museu, talvez essa espécie nova, que já foi descrita ameaçada de extinção, né, quase extinta, né? Acho que hoje em dia, não sei quantos anos que já se foram sem registrar, né, o gritador do Nordeste, mas ela jamais seria descrita se não tivesse esse exemplar disponível na coleção. Então ele estaria identificado como um limpa-folha do Nordeste. Se fosse apenas uma observação em campo ou uma captura em rede, depois solto posteriormente. Então é essencial que a gente tenha provas e espécimes que a gente tenha acesso para estudos posteriores, que seja para entender a relação dele com as demais espécies, corrigir espécies mal identificadas, enfim. Eu acho que essa é a informação essencial para um cientista, é poder ter acesso e replicar. Só para registro, o gritador do Nordeste é um Cyclocolaptes, eu não vou me lembrar do nome específico dele, mas ele foi descrito em 2014 e ele é considerado extinto desde 2007. Tá? Esse 2007 aí pode ser que seja 2008, mas para vocês terem uma ideia, né, ele foi extinto aí em 2007, foi descrito baseado, como a Camille falou, nesse exemplar que estava armazenado em museu em 2014 apenas, né? Então realmente é muito chocante, tipo assim, graças ao museu tem uma espécie que foi acrescentada na lista de aves do Brasil. Tipo assim, é um conhecimento da biodiversidade, né? É uma evidência que existiu essa espécie nessa localidade com, né, digamos, comportamentos parecidos, possivelmente de outros Cyclocolaptes, que, né... E se ele foi coletado direitinho, tu tem lá o conteúdo estomacal, tu tem informação de gônada, tu tem um monte de informação que dá pistas da ecologia dele baseado só naquele espécime que tá ali, entre aspas, congelado, né? E foram também coisas que ajudam, né? Acho que dentro dessas descrições através de coleção e de bichos que, né, não existem mais, a vocalização e a pele são das partes, né, além da genética, mas eu acho que a vocalização e a pele são o mais essencial para que seja feito realmente uma descrição concreta, né, da espécie, porque nas aves, acho que além da pele, acho que a vocalização é
das características taxonômicas mais importantes, que é o que eles utilizam para se comunicarem, e também a divisão de o que vai ou não atrair aquele parceiro, enfim. Então, além do visual, a vocalização é o que vai realmente dividir, separar uma espécie em duas. Então, pelo que tá aqui no artigo, né, do Gritador do Nordeste, foi também gravado a voz do bicho, então eles têm a descrição vocal, eles têm a comparação de outros espécimes que foi identificado, né, erroneamente como Feridor, mas que eles viram que lado a lado, impossível aquele bicho ser um Feridor, era muito maior e realmente não era o Cicocolapis que já era descrito, então se tratava de uma nova espécie. Então isso é muito louco, né? Assim, anos e anos depois você descobriu uma nova espécie e tente uma coleção, né? Que nem existe mais. Isso é muito louco. Uru Podcast. Já que você falou em relação à questão da importância das vocalizações também quando se trata de descrever espécies, né, para conseguir verificar diferenças entre bichos que já existem, que é um dos parâmetros que se usa, hoje existe um museu desses sons também, de gravações, que possa ser consultado e comparado além dos bancos de ciência cidadã que a gente conhece, tais como o Wikiaves e etc. Existe alguma coisa mais científica em relação a isso? Você tem conhecimento? Cara, excelente pergunta, porque existe sim laboratórios de bioacústica. Não necessariamente vão ser específicos apenas para aves, né? Porque tem estudos na bioacústica de vários outros grupos, né? Assim, mamífero, tem inseto, né? Tem vários tipos de sons que eles emitem, enfim. Então, não é todo museu, nem toda universidade vai ter um laboratório, né, focado na bioacústica, mas a PUC apresenta, tem lá. Eu lembro que não tive muito contato, mas eu lembro que tem um acervo físico lá, onde que eles armazenam vocalizações, né, seja de monitoramento passivo, né, que é onde eles deixam aqueles gravadores autônomos em campo e gravam, né, anfíbios, e vamos estudar qual que é o impacto, né, de o trânsito em rodovias na vocalização dos anfíbios, né, isso é um trabalho feito lá no laboratório de bioacústica, enfim. Também é feito o acervo para ter acesso às diferentes vocalizações que foram gravadas, né? Como um acervo científico de material biológico, a gente também pode guardar os sons. Para além disso, a gente também tem plataformas como o Wikiaves apenas para vocalizações, como o Xenocanto. O Xenocanto é um dos melhores bibliotecas acústicas que a gente pode ter acesso e pode publicar também, né, as nossas vocalizações gravadas, tem as informações, localidade, espécie, você pode escrever lá algumas características importantes. Além de outras também, a gente tem o Cornell, onde a gente tem o eBird, que você pode também acessar publicações de vocalizações. O próprio Wikiaves também, né, também pode acessar vocalizações lá. Mas é isso, visto que o repertório vocal, né, as vocalizações, cantos, chamados, são essenciais em alguns casos taxonômicos de aves, né, são, às vezes, espécies de certos grupos mais crípticos, né, aquelas que a gente não consegue diferenciar tão bem visualmente pela plumagem. Às vezes aquela espécie ela se difere apenas por uma vocalização diferente. Então, é um caso, por exemplo, dos ilopesos amazônicos, né? São da família dos gralarídeos. Na Amazônia é uma diversidade muito grande, né, dessas espécies.
Tem Ilopesos paraenses, Ilopesos do Itaquere. O Itaquere foi descrito recentemente, inclusive. Foi, se não me engano, em 2012. O que definiu ela como uma espécie nova foi justamente a vocalização e a sua genética, né, o DNA. Além da sua biogeografia, porque ela é separada por uma barreira geográfica, né, que é o rio. Na Amazônia, os rios são grandes divisores e que as margens são enormes. E realmente elas podem acabar influenciando na especiação. Essas espécies críticas são utilizadas durante a taxonomia as vocalizações para que a gente consiga diferenciar. E basicamente é isso. Então, por isso que a gente tem as vocalizações como uma parte tão importante da ornitologia. Cara, Camille, você já falou então da ferramenta vocal, né? Que é um passo para essa próxima questão que a gente vê que está envolvida na questão dos museus, que é a questão da árvore da vida, da sistemática, né, das aves, e qual o papel dos museus nisso. A gente já entendeu que é um papel essencial. E aí, como você falou, né, um dos elementos hoje para organizar essa árvore genealógica das aves é a questão das vocalizações e desses bancos de dados com vocalizações. Outra coisa que imediatamente em 2026 a gente não consegue fugir é a questão genética. A gente imagina que provavelmente as amostras para extração de DNA e, consequentemente, comparação de trechos desse DNA sejam o tijolo fundamental dos estudos de revisão sistemática. Mas a gente que está no dia a dia, apesar de não ser ornitólogo, mas que está no dia a dia da observação de aves, a gente vê as notícias, a gente não consegue fugir de ter contato com estudos de descobertas, né, de novas espécies, e a gente vê que não são utilizadas só não é utilizada só a questão genética, mesmo a gente estando no século XXI. Então eu queria muito saber, na prática, qual o papel da morfologia. Você já deu para a gente um exemplo prático muito interessante no nosso segmento passado, quando você falou do Cyclocolapis lá do Nordeste, que foi extinto, e onde houve, né, um papel muito interessante da morfologia na confirmação de que era uma nova espécie. Então eu queria que tu contasse para a gente assim, os detalhes desse tipo de trabalho, como é que as cores, as medidas de bico, formato de pena, esqueleto, como que essas amostras guardadas nas coleções, elas conseguem participar dessas novas descobertas, né? Como que esses dados antigos acabam complementando os dados novos, como é que se dá esse tipo de abordagem hoje em dia? Os estudos dentro da sistemática filogenética e na taxonomia, ela vem sendo construída, desconstruída e reconstruída, né? Desde a sua criação lá em 1700 por Linneu. E muitos podem achar que o Atlas é uma ciência estática, mas muito pelo contrário. Até hoje a gente faz estudos, revisões taxonômicos para entender essa tal árvore genealógica das aves. E as coleções têm sim um papel crucial nisso, visto que o histórico das descrições feitas são depositadas, né, nos museus ao longo dos anos. E assim é criado a base das relações sistemáticas entre os grupos descritos e conhecimentos prévios adquiridos sobre cada espécie, né? Bom, mas quanto o DNA, ele se mostrou uma ferramenta importantíssima dentro da taxonomia, e com certeza ele complementou vários estudos, como eu acabei de dar o exemplo aí do Ilopesos, e resolveu até mesmo dúvidas que a gente nem tinha conhecimento. Então, não tinha conhecimento, o aprofundamento, né, de separar essa espécie em mais de uma, antes de entender um pouco mais sobre a parte molecular. Só que um não anula o outro. Não seria correto, né, na minha percepção, pelo menos, a gente utilizar apenas dados moleculares para definir o limite de espécie. E aí eu acredito que a morfologia ela ainda se mostra essencial para a definição e a descrição de novas espécies, e não se trata de um dado antigo, e sim complementar.
A sistemática integrativa é um dos métodos mais ideais, na minha opinião. É uma maneira de estudar a filogenia, integrar dados moleculares, morfológicos, vocais e até mesmo comportamentais para entender e distinguir espécies distintas. Muito legal, tô gostando pra caramba dessa viagem no mundo dos museus. Ainda não conheço um museu pessoalmente, aliás, conheço só a parte expositiva, né? Não cheguei a ver as coleções, as gavetas, mas é uma meta aí para os próximos meses, ver de perto a riqueza que são as coleções científicas. Agora a gente vai falar de uma coisa que a gente acaba ouvindo muito falar, que é algo que é chamado de espécime-tipo ou holótipo nas coleções. E a pergunta é, por que um único exemplar tem um valor científico e legal tão imenso? E também uma situação, o que aconteceria se esse bicho, se esse holótipo, né, se esse espécime fosse perdido? Bom, os estudos de taxonomia dentro de uma coleção científica, elas são feitas através de uma série tipo, que basicamente são espécimes que foram utilizados para descrever uma espécie. Veja que há uma diferença entre a palavra espécimes e espécie. Espécimes são indivíduos de uma espécie, então podem haver vários espécimes coletados de uma espécie. Parece confuso, mas é simples. E essa série tipo é composta de um holótipo, como o Henrique falou pra gente, que é o espécime principal utilizado na descrição, acompanhado dos seus parátipos, que também foram utilizados durante a descrição da espécie. E por isso que tem todo esse valor científico, né? Sem um holótipo, não há definição de espécie. Toda espécie descrita, ela precisa ter um exemplar vinculado ao seu nome. E aí vem a pergunta de: e se o museu pegou fogo, perdeu, não tem mais um holótipo? Se o holótipo for perdido, a gente tem que então designar um neótipo, que é outro termo que a gente utiliza, né, dentro de série tipo, que idealmente, né, um neótipo ele foi coletado da sua localidade tipo, ou seja, local em que a espécie descrita foi coletada. Com isso, garante que o nome de uma espécie continue vinculado a um exemplar físico. E falando em localidade tipo, a gente também pode chamar, né, os espécimes coletados nesse local de topótipos. E é importante a gente manter a localidade tipo na hora de designar um neótipo, um topótipo, porque a pessoa que descreveu aquela espécie foi naquele lugar, coletou e caracterizou uma espécie inteira através daquele indivíduo e daquele local, daquela população. Então, assim, talvez a gente coletar uma espécie, né, um indivíduo da mesma espécie, só que de um lugar totalmente diferente, pode influenciar nesse histórico de descrições, enfim. A gente tenta manter o mais padronizado possível para que a história continue fazendo sentido ali na hora da pesquisa e dos estudos posteriores com a taxonomia. Ah, cara, que legal, assim, a gente acha que não tem nada para aprender, mas assim, 2 minutinhos a gente já começa a entender até sobre terminologias que a gente não tinha nem noção, tipo neótipo. Eu nunca imaginei que existia uma janela aí para uma nova coleta, para substituir um holótipo em caso de perda, porque é uma coisa extremamente óbvia, né? Tu não vai deixar lá aquela lacuna, mas eu realmente não tinha essa noção. Outra coisa, Camila, assim, eu já fui a pessoa extremamente ingênua que achava, por exemplo, que os museus naturais, em pouco tempo, eles se tornariam obsoletos, né? Assim, que a gente teria toda essa estrutura substituída por amostras genéticas e tal, que a gente não ia precisar dos gavetões com as séries, que as fotografias em alta definição iam substituir tudo, enfim. Mundo digital levado ao extremo. Então eu confesso que eu já fui até levemente hater, assim, de toda essa infraestrutura que está por trás de um museu de história natural, e a gente aos poucos vai entendendo a importância, né? Uma coisa extremamente ingênua também, que aí é a nossa próxima pergunta,
Eu, antes, e aí falo bem como uma criança mesmo, um adolescente, achava que um biólogo no campo descobria uma espécie nova, assim, batia o olho e já sabia, nossa, achei uma espécie nova, vou dar o meu nome para aquele bicho ali. E existe toda uma logística envolvida, tem todo um fluxo, né, de comparações, de avaliações. E o Museu de História Natural, por tudo que já foi falado, ele cumpre um papel fundamental na descrição de uma espécie nova, né? Então, algumas pessoas até falam que antes da gente ir para campo para achar, entre aspas, claro, um bicho novo, a gente tem que passar e gastar muito tempo nos museus conhecendo as variações, conhecendo o que existe, né? Esse repositório que você já falou pra gente aí. E aí, recentemente, né, a gente teve um amigo que participou ativamente da descoberta de uma nova espécie, né? E a gente vê que muita gente consegue, hoje em dia, muita gente que é da comunidade de observadores, entende a primeira fase, que é aquela fase onde você tem contato com uma manifestação natural daquele bicho. Então, o Igor, por exemplo, estava em campo, escutou a sururina da serra vocalizando, não sabia o que era, mas imaginou que fosse alguma coisa diferente. Então, essa primeira fase de campo, a gente consegue ter essa visão assim, do que aconteceu. E a gente consegue também ter contato com o último passo, que é a publicação do artigo, onde vários autores, várias autoridades naquele tema se juntaram e escreveram um artigo aonde se propõe para a comunidade científica que que a sururina da serra realmente é uma espécie nova. Mas entre essa observação inicial e essa publicação do artigo, tem todo um trabalho que envolve muito, né, a visita e a consulta ao material das coleções. E aí eu queria saber quais são as principais coisas que um ornitólogo faz, o que vocês fazem quando vocês têm contato com essas coleções para esse tipo de trabalho, de descrição de uma espécie nova. O que vocês olham, o que vocês observam, o que vocês comparam. Se é uma coisa rápida, se são meses, se são dias. Conta aí pra gente como é que funcionam os bastidores disso, por favor. É um caminho que pode levar anos, até décadas, dependendo. Então vai depender muito do que a gente tem de conhecimento, evidências, né? Nesse processo de descrever uma espécie nova. Esse que você trouxe é muito interessante, que é tão recente, né, e emblemático, a sururina da serra, Tinammus ressonos, cara, surreal, 80 anos depois da última descrição, ver, coletar e descrever uma espécie completamente diferente de todos os outros tinamídeos já descritos é um caso surreal, mas não é na prática, não é o que acontece no mundo das aves. É muito raro a gente chegar e do nada descrever uma espécie completamente diferente, que vai estar tão claro, né, tão explícito ali, que é algo diferente do que a gente já conhece. Na maioria das vezes, a gente vai encontrar uma espécie nova, né, possivelmente dentro de uma coleção científica, vai dividir uma espécie que era considerado uma em mais de uma. Então isso é mais comum, né, na sistemática e taxonomia das aves no geral. E para isso, claro que se faz necessário constar diferentes coleções e estudar e comparar todo o material que já existe. Não pode simplesmente falar, cara, esse passarinho eu nunca vi na minha vida, eu vou descrever a espécie nova. Não. Será que não é um parente, não é um bicho já descrito, já não existe? É muito similar ao que a gente já viu? Talvez tenha um morfo diferente, às vezes é só uma coloração um pouco mais apagado. Então é consultando essas coleções científicas que a gente vai começar a encontrar divergências entre as espécies descritas, identificar novas características na possível espécie nova. Isso sim faz com que a gente comece a traçar um caminho de uma possível descrição de um nome novo. Vou trazer talvez um exemplo mais prático para explicar essa questão. Talvez de algo não tão descarado e explícito como foi a sururina, né? Que é um tinamídeo, uma espécie muito, muito diferente, né? Tanto na vocalização, plumagem,
né, endêmica ali da Serra do Divisor. Então, o que acontece na maioria das vezes é a gente encontrar espécies até mesmo dentro de uma coleção sem sair para campo. A gente ter acesso a essa diversidade, esses indivíduos e espécimes coletados, eles proporcionam um olhar crítico, um olhar mais minucioso, detalhista. Então, realmente, quanto mais parecido e crítico uma espécie, mais difícil identificar ou notar essas diferenças que podem dividir em mais de uma espécie, possivelmente, né? Então, uma espécie nova de beija-flor críptica, que foi descrita em 2017, né? Então relativamente recente, que é o Campylopterus calcirupicola, ou asa de sábio da mata seca, e o Campylopterus diamantinensis, também conhecido como asa de sábio do espinhaço. E essas duas espécies, elas faziam parte do complexo Campylopterus largipenis. E após a análise de centenas de espécimes, foi possível verificar que uma espécie que apresentava uma ampla distribuição, na verdade, ela possui espécies restritas a matas secas e serras mineiras. E a diferença crítica que foi encontrada entre as 4 espécies que existem, né, de Campylopterus, além de seu tamanho e a distribuição geográfica, foi a coloração e formato das penas da sua cauda. Então, é um detalhe muito pequenininho, uma mancha branca, e o formato, né, das retrizes, né, as penas da cauda, que mostrou que aquela espécie não era a mesma. E essas características elas seriam impossíveis de perceber apenas através de fotos ou observações em campo. Então, por isso a importância, né, de ter essas espécimes depositadas em museu e também de poder comparar um lado a lado, né? Isso faz toda a diferença na hora da gente entender, né, o conceito da espécie, será que aquilo ali é uma espécie só? Enfim, então às vezes a gente não precisa nem sair do museu para fazer novas descobertas, né? Não precisa ir lá para o Acre, para a Serra do Divisor, para encontrar uma espécie totalmente desconhecida. Às vezes dentro do laboratório a gente já tem evidências ali que vão mostrar para a gente uma espécie nova. Camille, muito, muito bacana essa lembrança que você trouxe para a gente dessa divisão, né, das espécies desses beija-flores do complexo ali, Chapada Diamantina e Espinhaço, que uma formação contínua. A gente vai voltar para esse tema das espécies crípticas no nosso próximo tópico, mas antes disso, eu queria te perguntar sobre essa questão da taxonomia. Geralmente nos nossos episódios de espécie, o pessoal já está cansado de saber que a gente vai ter aquela discussão de sistemática e depois de taxonomia, né? A gente tem que passar por essa fase de dar o nome e classificar. E aí, como a gente está falando dos museus, vale a pena te perguntar como que os museus garantem, né? Que a gente está... Porque um dos passos, pessoal, depois de toda a avaliação e tudo, se você já teve contato com essa... Inclusive, se você já segue a Camille, quem não segue deve seguir lá no Instagram, você já deve ter tido contato com uma etiquetazinha dos espécimes e na etiqueta tem o nome científico, né, com todos os dados corretos. Então eu tenho que perguntar para a Camille como que o museu garante que a gente está usando o nome científico correto para uma determinada ave, né? Como é que se dá essa fase importante do trabalho? Os museus não garantem nada, porque nem toda espécie descrita em um laboratório ou em museu vai ser aceito pela comunidade científica ornitológica. O mais próximo de a gente garantir que estamos usando o nome científico correto para uma determinada ave é utilizando as nomenclaturas aceitas pelos comitês. Então, nenhuma publicação, não é uma descrição toda bonitinha, feita ali, vai garantir que aquilo ali será utilizado. E sim, o comitê. No Brasil, o principal órgão para as aves é o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, famoso CBRO. Alguém aí deve já ter ouvido falar desse comitê. E, basicamente, ele é o que organiza e atualiza a lista de espécies brasileiras, definindo padrões taxonômicos e de nomes. Então, ali que a gente vai saber
o que será realmente aceito, utilizado, enfim, como que a gente deve, vamos dizer, de forma correta ou diante das normas, vai ser nessa lista. E internacionalmente não há um conselho único, mas a taxonomia ela segue um sistema global, como referências o Handbook of Birds of the World ou a World Bird List, que também influenciam o CBRO. Vão focar na validação científica das espécies e as suas classificações. E tudo isso é feito através de análises dos estudos recentes nas publicações que sugerem novas espécies e, em seguida, né, depois de votações dentro desse comitê, que vai ser aceita ou não a espécie nova, ou então, às vezes, existe mudanças do nome científico, enfim, às vezes mudança do nome do gênero para enquadrar melhor ali a sua classificação. Mas é isso, então tudo roda em torno de um comitê, mas apesar de ser um comitê com uma votação, digamos, democrática, entre aspas, né? Assim, apesar do CBRO não ser necessariamente aberta ao público, né? Claro que a votação depois ela vai ser exposta, mas não é qualquer pessoa que pode estar votando. Existem várias divergências, conflitos, espécies que fazem muito sentido, de publicações extremamente elaboradas, que deveriam ser aceitas, mas que por algum motivo o comitê não aceitou a espécie, não validou, né, digamos, porque é isso. O que o CBRO faz é validar ou não uma espécie. E assim é utilizado pela comunidade. Então, um museu, como eu disse no início, não vai garantir se ela vai ser válida. Por exemplo, a surulina da serra, né, Ctinamys ressonas, ela ainda vai passar por uma votação, vai haver uma análise, né, da publicação, da descrição da espécie, para eles entrarem em consenso para aceitar ou não ela como uma espécie nova. Que, assim, por todas as evidências, né, e ser uma espécie extremamente diferente de qualquer outro Ctinamydia, eu acho que não há como haver nenhum tipo de conflito, né, na hora de designar ela como uma espécie plena. Mas é isso, é um pouco, às vezes, frustrante para alguns taxonomistas e pessoas que, às vezes, se apegam a nomes, às vezes o nome... Um exemplo aí, Amazília, não sei se vocês já chegaram a ouvir. Não mexa com a Amazília, porque até hoje é Amazília. Tá vendo? Não venha com Crisurônia aqui pra cima de mim. Amazília já é um negócio Crisurônia, Quinomesa, já... Não existe. Não vem com isso. Aqui é Amazília fimbriata até o fim. Até o fim, eu concordo. Eu sou muito... Nossa, é muito difícil de ficar acompanhando. Na verdade, essas alterações de nome são um complô dos ornitólogos para tentar descobrir a nossa idade. Tipo isso. Então, de tempos em tempos, eles alteram esses gêneros pra gente falar assim, no meu tempo era a Amazília leucogaster. Aí a pessoa, não, quando eu comecei a passarinhar, já era Quionomesa. Aí o outro, não, porque Rupornis antes era tal. Isso aí eu já tô por dentro já disso aí. Isso era um complô que essa galera inventou pra poder datar a gente. Datar, viu? Pra você ver, ó. E aí tem aqueles estudos genéticos, né, que fala assim, não, agora não existe mais Antilophia galeata, é Quiroxífia galeata. Não. Cara, não, pelo não consigo, eu não aceito, pra mim Antilophia galeata até o fim, beleza, o bicho hibridiza, tá, tem uns bichos aí que é uma mistureba de Quiroxífia caudata com Antilophia galeata, mas, você querer falar pra eu parar de usar o nome Antilophia é querer demais. Quer dizer que agora eu vou ter que me acostumar com Quiroxífia bokermani. Pois é. Não, tô levantando aqui e tirei o fone. Vamos parar por aqui. Aí pra você ver, eu não acho que esse é um exemplo muito bom, inclusive, porque eu acho que no CBRO ainda tá Antilophia. Eu acho. Se a gente olhar aqui no Wikiaves, por exemplo, Antilophia. Será que ainda existe?
Existe antilofe galeata. Agora vai no Comitê Internacional, vai lá no Birds of the World, vai lá no eBird, tenta procurar antilofe. Esqueça, não vai achar. Tá lá, mudança feita, Quiroxífera galeata, Quiroxífera buckermani, e é isso. Meu então Deus, existem essas... de abril, Quiroxífera buckermani. Eu tô te falando. Então, assim, é muito frustrante, às vezes é conflitante também. Países já foram invadidos por muito menos. Por muito menos, exatamente. Então, assim, é muito difícil, às vezes, a gente falar, não, agora entrou em consenso, né? Que é esse nome, pronto, acabou. Não. Às vezes tem espécies que em outros países não são válidas, espécies que só são válidas no Brasil e às vezes é um nome diferente, considerado como subespécie. É uma confusão. Então, assim, a taxonomia é um estudo muito complexo que eu acho que nunca terá um consenso unânime na comunidade. E por isso que eu digo que o museu, ele é, assim, nesse quesito, né, ele é mais importante ainda, porque pelo menos ali o bicho tem uma evidência, tem uma prova atrelada ao nome, independente do que decidiram descrever, né? Então, assim, no futuro, quem sabe tudo não vira uma coisa só, né? Igual questão de Citalopus, também é uma questão aí, não vou aprofundar porque existem conflitos por aí que prefiro não me adentrar. Guru Podcast. Cara, muito legal. A gente falou de algumas coisas bem interessantes aqui, inclusive do caso recente da Sorolina da Serra, mas como Camille disse, e como a gente como observador de aves, que já aí tem algum tempo de observação e acompanha esse mundo, percebe que a descoberta de uma espécie como a Sorolina da Serra é algo bastante atípico, né? É muito difícil você encontrar um bicho que seja totalmente diferente daquilo que se conhece, até porque as aves são dos grupos mais bem estudados que a gente tem. E na maioria das vezes, o que a gente tem é o que foi dito, né? Que é o desmembramento de algumas espécies crípticas, né? Às vezes aquilo que a gente pensava ser uma espécie acaba virando 2, 3 ou até mais outras espécies. Como, Camille, que os espécimes de museu, com seus dados de localidade e data, ajudam a resolver esse quebra-cabeça e aí identificar mais ou menos os limites entre as espécies, o que é uma coisa, o que é outra? Conta pra gente. O privilégio de ter uma ampla biodiversidade de espécies dentro de uma coleção, inclusive de diferentes biomas e regiões do Brasil, permite que a gente coloque elas lado a lado. Circunstâncias que jamais seria possível a não ser dentro de um museu. Então, você pegar, por exemplo, sei lá, um bem-te-vi da Amazônia, e aí, um bem-te-vi lá do Sudeste, né, do Cerrado, enfim. Você poder olhar para esses dois exemplares e entender, essa espécie, ela continua sendo a mesma, ela não apresenta variações geográficas. Isso aí é interessantíssimo, porque a gente não poderia trazer esse tipo de olhar crítico e detalhista se não fosse, né, dentro dos laboratórios. E tais estudos também podem proporcionar o entendimento de algumas regras que podemos aplicar quando se trata de variações regionais, né? Como a regra de Bergman, não sei se já ouviram falar, que afirma que dentro de um clado taxonômico amplamente distribuído, populações e espécies de maior tamanho são encontradas em ambientes mais frios, enquanto populações e espécies de menor tamanho são encontradas em regiões mais quentes.
Isso a gente pode aplicar, né, em diversas espécies, né, não é só para as aves. A gente também tem a regra de Glosser, que se trata da coloração da plumagem. Então, ambientes mais úmidos, a gente tem espécies com plumagens mais escuras, enquanto em ambientes mais secos, plumagens mais claras. Isso aí, quando a gente se trata de uma caatinga e uma mata atlântica, a gente consegue entender claramente como que muda, né, a adaptação, como foi feito a seleção natural, né, nesses ambientes, como essa pressão evolutiva agiu. Um grupo interessante para avaliar isso são os arapaçus, né? Esse é um caso muito interessante aí da variação de plumagem que trouxe exatamente essa questão. Será que são espécies diferentes? Será que esses ambientes que proporcionaram adaptações, o que isso resultou, né? Será que uma espécie de arapaçu que ocorre nesses dois biomas se trata da mesma espécie ou são duas espécies diferentes? E essas variações de plumagem, tamanho de bico e adaptações que caracterizam espécies pertencentes a essa enorme diversidade de ambientes vão poder ser avaliados com muita precisão com esses espécimes em mão. Assim a gente vai falar, pô, isso aqui realmente se trata de uma espécie diferente. Um exemplo interessante é o arapaçu do Nordeste, Schiphocolaps falcirrostris, e Schiphocolaps albicollis, o arapaçu de garganta branca, que são espécies muito parecidas, né, vocalizações parecidas, mas que habitam ambientes completamente diferentes. Então, uma mata seca, que em grande parte do ano não existe folha alguma, né, na vegetação, como a caatinga, a gente pode observar o Schiphocolaps falcirrostris, né, o arapaçu do Nordeste. Enquanto, com uma plumagem um pouco mais escura, manchas bem mais prominentes, o Schiphocolaps albicollis. Esse caso do Schiphocolaps, né, a coloração dele, como muda, né, assim, um bicho que até pode ser bioindicador, né, de qualidade do ambiente. O bicho precisa de uma floresta saudável, né, árvores grandes. Mas enfim, né, viajando aqui um pouco nessa questão. Camille, mas assim, nessa mesma questão que você está abordando das espécies e tal, em relação à questão das séries, segue o mesmo raciocínio para subespécie? Tipo assim, eu tô com a página do Schiphocolaps albicollis, que esse exemplo que tu deste aí tá aberto aqui. Aí eu tô vendo aqui, ó, tem 3 subespécies. Tem o Schiphocolaps albicollis, o albicollis Bahia e o albicollis Vila Nova. Assim, eu já vi que quando tem essas subespécies, tu geralmente tem nas listas assim a descrição, tem um componente geográfico, o pessoal fala assim, ocorre, sei lá, São Paulo, blá blá blá, mais associado com um tipo de vegetação. Aí uma outra subespécie descreve um pouco essa questão morfológica, mas fala um pouquinho da questão geográfica. Dentro do museu não tem nada a ver esse lance geográfico, né? É só questão morfológica, né? E aí tu amarra o morfológico com o ambiente e tal. Eu tô viajando na maionese. Não tem a ver. Não, com certeza o geográfico tem a ver, sim. A sua distribuição, ela influencia também, porque existem barreiras geográficas, né, como rios, montanhas, cadeias montanhosas, e às vezes essas barreiras elas vão ser impedidoras de reprodução entre as populações. Então, uma população ao norte que não tem contato com uma população ao sul, ao longo de milhares e milhares de anos, né, às vezes milhões, a gente evidencia uma especiação. Então, se cria, através da adaptação, seleção, uma espécie distinta daquela que, milhares de anos atrás, ela era uma população só. Isso acontece com várias espécies diferentes. E a questão de subespécie, ela não necessariamente é apenas geográfica. E se a gente for entrar nesse tópico, realmente é um pouco, para mim, é um pouco polêmico, porque tem gente que fala, não, subespécie não existe, subespécie às vezes é uma coisa de forçação. Enfim, eu acho que para mim existe espécies. E subespécie é apenas outra espécie, sabe? Lendo, eu tava, no caso, ao vivo, traduzindo um artigo em inglês para o português,
falando sobre subespécie e o conceito de espécie. Tipo assim, o que deveria ser feito na hora de conceituar espécie. O cara é muito maluco, cara. Não fala nada com nada. Camille, agora falando um pouco sobre o que pode ser o futuro da taxonomia, a gente está numa era de novas tecnologias, sequenciamento de alto desempenho, uso de inteligência artificial para medição de espécimes. Como que você vê isso dentro da taxonomia evoluindo aí nos próximos 10 anos? E qual que será o papel do acervo físico nesse futuro? Eu acho que o acervo físico ele nunca vai deixar de ter sua função. Como eu disse no início, cada obra é única, não tem cópia, né? Cada espécime carrega uma história na sua etiqueta, uma sequência de DNA próprio e um papel de servir eternamente para estudos dentro da ciência. E aí, nos próximos 10 anos, com certeza haverão novas tecnologias, métodos e ferramentas que irão talvez facilitar nossos estudos e ampliar os conhecimentos. Mas, para ser muito sincera, eu não faço ideia de como será. Cara, eu acho que no máximo eu posso pensar aí, sei lá, modelo 3D, tipo holograma dos espécimes em museu. Não em 10 anos, talvez. Eu acho que isso é muito, muito pouco tempo, mas... A gente fala 10 anos como se fosse, daqui a 10 anos... Mas aí você coloca isso numa linha de tempo, é quase que um cisco em toda a história, sabe? É como se não houvesse nada. Assim, a gente tem avanços aí na inteligência artificial, tem muita coisa aí que surgiu recentemente, mas eu acho que de forma uma forma nova dentro da ciência taxonômica, sistemática ou de estudos dentro de coleções científicas, eu espero muito que não mude, que nada substitua a taxidermia, que nada substitua um espécime, né, presente nas coleções, até porque é importante a gente poder associar um nome a um espécime físico, né? Assim, eu nunca visitei e tal, mas os relatos de várias pessoas que eu conheço que já tiveram, e claro, pessoas que têm uma paixão pela questão natural e tudo, e que conseguem realizar o sonho, por exemplo, de visitar um Smithsonian da vida, ou um Museu de História Natural de Londres. Então, aquele contato com aqueles espécimes que estão lá preparados, não em posição anatômica, né, mas que estão na exposição geral, tipo, a pessoa conseguir ver lá um espécime de uma alca gigante, um dodô e tal, assim, eu acho que do ponto de vista, saindo um pouco da questão científica, e o nosso próximo tópico tem a ver com isso, do ponto de vista de sensibilização também tem essa importância, né, da gente ainda ter fisicamente aquele espécime ali taxidermizado presente nessas coleções. E aí, Camille, andando um pouquinho para frente, todo episódio nosso, assim, quando a gente está abordando alguma espécie, a gente geralmente, no tópico final, a gente fala de conservação, né? E geralmente a gente tenta abordar quais as iniciativas que estão sendo tocadas para garantir a sustentabilidade dessa espécie para o futuro, né? Para gerações futuras. E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria... E aí a gente fez várias perguntas picotadas sobre esse tema, mas eu acho que cabe aqui pedir para tu, ao invés de responder perguntas picotadas sobre isso, falar de uma maneira geral para a gente qual o grande papel, né, dos museus de história natural, das coleções ornitológicas para a conservação das aves, né? Qual é esse uso estratégico que pode ser feito ou que é feito desse acervo para ações de conservação das espécies atuais. Fala para a gente um pouquinho de como que isso é feito ou como que isso pode ser feito para frente, por favor. Então, um exemplo aí, pato mergulhão, que já foi extinto de tantos lugares, houve uma distribuição muito mais ampla no seu passado, mas que em decorrência aí da poluição dos rios, desmatamento, criação de barragens, isso afetou drasticamente, né, as populações que dependem tanto de um recurso hídrico extremamente
limpo, cristalino, corredeiras. Ele é extremamente exigente. Acaba sendo muito sensível. E como que a gente estuda, né? Como é que a gente entende o que levou à quase extinção de uma espécie? O que são os impactos que a gente deveria tomar cuidado para evitar a extinção completa, né, da espécie? Então, esse tipo de estudo é só o início, né? Entender e traçar os mapas de distribuição com uma acurácia melhor, entendendo, né, sua distribuição histórica, para que haja melhores entendimentos de quais áreas serão prioritárias para a conservação, entender o que a ameaça, né? E para que a gente entenda o declínio das populações existentes, são necessários registros históricos das ocorrências prévias. Então, para que a gente entenda o futuro da espécie, é importantíssimo a gente entender o histórico antes, né? E por isso que a coleção, ela entra, sim, como um papel crucial na conservação, no planejamento, na elaboração de estratégias conservacionistas das espécies viventes ainda, né? Porque o que já foi extinto, temos aí depositados em coleções provas de que elas existiram, mas a gente não tem mais o que fazer. Mas aquelas que a gente ainda tem como conservar, preservar, a gente faz de tudo aí, né? Seja com unidade de conservação, planos de manejo, o pato mergulhão, né? Pelo menos as populações viventes, elas, na sua maioria, estão dentro de unidade de conservação. Então, isso cria um ar de esperança para que haja persistência nas populações dessa espécie. Ô Camille, ainda nesse tema aí da conservação, tem uma curiosidade interessante, né? Porque, assim, um componente muito importante para a conservação das espécies é a gente entender os processos de extinção, né, que ocorreram no passado. E aí os museus de história natural, eles entram com uma importância muito grande, porque eles guardam também espécimes que já não existem na natureza. E aí eu tô dando um exemplo aqui do Tietê de Coroa, né? Pessoal, por favor, não me odeiem, tá? Isso é apenas uma provocação que eu tô fazendo. Então, eu queria te perguntar também nessa perspectiva, porque tem a ver com a questão de bancos de tecido, né, para conservação de espécies criticamente ameaçadas. Então, como se o passado ajudasse a gente a entender o que aconteceu para a gente evitar que aconteça no futuro. E aí tem tudo a ver também, né, com a capacidade dos museus deles poderem indicar para a gente a saúde ambiental em épocas passadas, né? Essa questão do uso de penas e tecidos também para monitorar contaminantes ambientais, parasitas, etc. Queria que tu falasse um pouquinho para a gente dessa perspectiva dentro da conservação, por favor. Então, como você disse, um exemplo excelente, o Tietê de Coroa, Calyptura cristata. Uma ave extinta na natureza, mas que a gente sabe da sua existência e distribuição, né, aproximada, porque às vezes aqueles naturalistas forma um pouco desagradável. Colocava lá, localidade, Brasil. Muito bom. Agora a gente sabe que ele estava no Brasil, mas assim, é complicado, porque na época também às vezes não tinha nem conhecimento, né, de onde estava, enfim. Mas graças aos espécimes presentes nas coleções científicas, a gente tem essa noção, né? Assim, boatos que, quem sabe esse tal de Calyptura aí ainda existe nas matas cariocas, mas isso aí é para outro dia, né? Inclusive, em 2012, publicaram um artigo onde utilizaram o DNA de um dos espécimes de Calyptura cristata, que foi coletado, sim, 180 anos atrás, para estudar o seu posicionamento filogenético. Então, impressionantemente, e pensavam que, né, essa espécie pertencia à família dos cotingídeos e, na verdade, estavam completamente errados. Eles são, na verdade, próximos dos platyrhynchidios. Então, pé do patinho aí, do Platyrhynchus mistáceos, por exemplo. Então, uma coisa que a gente só veio a poder estudar e conhecer através de um espécime que foi coletado 180 anos atrás.
E esse é só um exemplo de várias espécies que foram extintas na natureza, uma grande maioria que estão presentes em coleções que podem estar ameaçadas de extinção, então extintas da localidade em que foram coletados. Termos acesso aos bancos de tecidos para a genética da conservação de espécies criticamente ameaçadas está entre as várias estratégias de conservação delas, né, como eu disse, e conhecendo os genomas das espécies permite estudar a análise da estruturação genética a partir de amostras populacionais de uma única espécie, né? E pode também ser utilizado na discriminação de espécies ou subespécies ameaçadas. Então, comercialização, quando eles colocam uma carne aí de uma espécie ameaçada à venda e a gente não está totalmente descaracterizado, a gente utilizar isso numa genética forense é muito importante para que seja criminalizado aquilo ali. E as pessoas que estão traficando esse tipo de material e de espécie que pode estar ameaçada seja identificado. Então, essa genética e conhecimento do genoma da espécie serve para isso também. E também no desenvolvimento de estratégias de manejo reprodutivo para evitar a endogamia. Existem vários projetos que fazem a reintrodução. A gente tem o exemplo mais recente, não só a ararinha azul aí, que deixou de ser extinta na natureza e voltou a ser extinta aí, né? Não vamos citar nomes, mas é um tal de circovírus aí. A gente tem outros que, mutum do sudeste, né, que até o próprio pato mergulhão, a gente tem projetos também de reprodução em cativeiro para reintrodução, ou que servem como backup aí, né, de caso o bicho se acabar. E também tem a rolinha do Planalto, que eles começaram agora também, de tentar reproduzir em cativeiro. Então, várias utilidades aí da genética e o DNA para a conservação, estudos filogenéticos, assim, são infinitas as oportunidades da gente entender, utilizar tecidos e a genética nas coleções científicas. E quanto aí os materiais biológicos como monitoramento ambiental e fonte dos impactos ambientais, um exemplo interessante foi um estudo onde eles analisaram centenas de ovos depositados em uma coleção científica, né, desde o século XIX, para descobrir, né, investigar o que causou um forte declínio populacional nas aves de rapina. Eles analisaram, então, a composição da casca desses ovos e compararam os ovos que estavam depositados do século XIX com aqueles que eles coletaram em campo. E foi assim que eles descobriram que o uso indiscriminado do DDT causou diminuição na espessura das cascas de ovos de aves de rapinas e piscívoras, afetando a taxa de natalidade por deixar os ovos mais sensíveis e quebradiços. Então, tá aí uma das utilidades de uma coleção científica, né? E por que coletou centenas de ovos aí para deixar numa coleção? Aí tá aí, ó, foi utilizado na conservação, foi o que impediu esse uso excessivo de DDT que era expelido aí no ambiente, que causou esse impacto tão grande na população e possibilitou a gente estudar e entender por que houve uma diferença na composição das cascas dos ovos. Além disso, também foi feito um estudo mais recente onde foi possível preencher lacunas sobre as modificações na poluição atmosférica, com base na impregnação de fuligem na plumagem dos espécimes. Então, pesquisadores estadunidenses, eles analisaram mais de 1.300 aves coletadas entre os anos de 1800 e 2000 lá no Illinois, e eles mediram a concentração da emissão de carbono na atmosfera através de dados de reflectância fotométrica contidas nas penas. Então, aquelas moléculas de carbono contidas que se mostra com uma fuligem meio cinzenta. Então, as peles mesmo, se olhar a olho nu, você já via a diferença, né, de uma ave coletada na época industrial, como era acinzentado a plumagem, e diferenciar da coleta mais recente, que era bem mais branquiçada a plumagem. Foi possível ter esse conhecimento de poluição, né, desse carbono, de dióxido de carbono, era expelido na
na atmosfera quando não houve monitoramento desse tipo de poluente. Então, havia essa lacuna e foi preenchida através de um estudo em espécimes depositados numa coleção científica. Então, a gente que acha que coletar passarinho, né, é só por hobby ou por... Ah, não, isso aí tá faltando, então vamos complementar aí a coleção. Às vezes há um motivo por trás muito maior do que a gente possa imaginar, né, na época da coleta, e um propósito que vai contribuir para estudos conservacionistas, né, algo que a gente acha até mesmo contraditório, né, com esse ato de coletar um indivíduo, né, um espécime da natureza, o que aquilo ali pode significar para estudos e pela conservação futura daquela espécie, né? Cara, realmente uma explosão aí de informações e relatos interessantes aí sobre as aplicações, né, do museu, dos espécimes, para conhecer mesmo, entender mudanças ao longo do tempo. E isso me traz primeiramente uma dúvida, que é o quanto as coleções que existem estão realmente, de fato, bem utilizadas, e o que mais de conhecimento que a gente tem que está simplesmente engavetado, né? Já que através de uma informação ali, de uma casca de ovo, chegou ao motivo do baixo sucesso reprodutivo de uma espécie. O que mais daria para a gente descobrir, né? Já que a gente sabe que existem museus com acervos gigantescos e que com certeza dentro desses acervos também tem muita informação ali pronta para ser estudada, para ser dissecada, né? E ainda pegando esse gancho, já que você falou, Camille, de um tópico que é bastante sensível entre especialmente os observadores de aves, né? Que é justamente essa questão das coletas, né? Se já temos museus com dezenas, às vezes centenas, milhares de espécimes ali de uma mesma ave, né? A gente até pode citar aves comuns, que a gente sabe que tem bastante coisa, algumas aves nem tanto, mas para o observador de aves, a pessoa que está do lado de fora, pode parecer desnecessária a ideia de tirar mais um indivíduo da natureza. Então chegamos à pergunta espinhosa e incômoda: por que os cientistas ainda matam passarinhos para as coleções? Quanto à sua primeira pergunta aí, de possibilidades de estudos e o que as coleções ainda guardam aí para ser descoberto e o que a gente tem de oportunidades de estudos e pesquisas, a gente talvez não chegou nem na base aí do iceberg, né? Só a pontinha mesmo. Eu acho que o que dá para explorar ainda são infinitas perguntas, respostas a serem feitas, e eu acho que, assim, é pouquíssimo explorado ainda os estudos através de coleções científicas. Tem muita coisa parada que ainda tem que ser compreendida, investigada. Então, infelizmente, a gente não tem ainda, né, esse hábito de direcionar uma coleção para resolver questões que poderiam ser resolvidas lá, né? Vocês dois já me disseram aí que nunca avistaram uma coleção, né? E eu acredito que muitos ornitólogos, passarinheiros, nunca passaram perto de explorar uma coleção científica. Talvez um museu de história natural, que é próximo, mas ainda não chega a ser a riqueza e o mundo inexplorado, né, que é uma coleção científica. Mas eu acho que, assim, com a divulgação, com estudos sendo constantemente, né, desengavetados e publicados, a gente vai caminhando aí próximo de uma realidade ideal. Eu acho que eu, pelo menos, tive contato com vários pesquisadores agora, né, do Museu Nacional, que estão estudando a taxonomia e dependem de coleções científicas para estudar, seja a plumagem, as medidas morfométricas, né, fazendo fotografias, né, de espécimes de museus, né, quanto aqui, né, no Brasil, tanto lá fora, né, viajando para os Estados Unidos, Europa, explorando os espécimes tipo, que nem todas as espécies descritas
aqui no Brasil estão aqui, né, nos museus brasileiros. A gente tem material tipo lá fora também. Então, em museus estrangeiros também vão ter espécies que não são de lá. Isso é muito louco de pensar, mas é a realidade, né? A gente tem aí naturalistas que vieram de fora, que fizeram descrições muito tempo depois, ou que descreveram a espécie lá na Europa. Então tinha um coletor aqui no Brasil, um naturalista que vinha, pegava os espécimes e mandava, né, nas embarcações lá para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, para os lugares que tinha os cientistas da época, assim, que encabeçavam isso e que faziam esse trabalho aí taxonômico. Mas vamos aí para essa questão polêmica e bem sensível, como você disse, Henrique, de por que coletar, né? Por que a gente ainda coleta? Século XXI, cara. Os caras não coletaram o suficiente, né? O Darwin, o Peter Lund, o Langsdorff, e tem tantos naturalistas que se passaram por aqui, né? Emily Sletlag, Helmut Sick, a gente tem nomes aí renomados da ornitologia que fizeram parte, né, das grandes descrições e coletas, né, numerosas no Brasil e em outros lugares também, mas principalmente aqui no Brasil, que foi importantíssimo. Mas e aí? Precisa de mais? Né? Já tem tantos exemplares aí no museu? A resposta é sim. A gente ainda traz como essencial a coleta para fomentar as coleções científicas. Isso não quer dizer, não, já tem 100 exemplares aí de pica-pau amarelo, tá bom, acabou. Não é assim que funciona bem uma coleção científica. Até porque, como eu disse, a gente viaja no tempo, né, na coleção. Então, você ter aí uma fotografia, né, uma evidência de um ambiente no espaço e tempo é importantíssimo. Existem ainda lugares que correm muito risco de serem completamente extintos. Então, quando você aprova, por exemplo, um projeto de energia hidrelétrica, isso consiste na inundação de, assim, quilômetros e quilômetros de floresta. Então, aquilo ali, se não for registrado, documentado, coletado, vai deixar de existir para sempre na história. Então, um lugar que nunca houve coleta e que vai ser completamente desmatado, destruído, se a gente não criar evidências e a gente poder contar a história daquele lugar, a gente nunca vai poder estudar futuramente ou entender o que já existiu para poder, às vezes, montar um quebra-cabeça do que aquela espécie consiste, né? Onde ela já viveu, onde ela pode se distribuir. Enfim, isso é só uma parte, porque existe ainda um enorme mito de que a coleta científica ela traz impacto populacional. Mas a realidade é que o efeito da coleta científica, na maioria das populações, é insignificante e não mensurável. Mas ninguém quer aceitar que os verdadeiros vilões são o desmatamento, os prédios que fazem com que centenas de aves colidem em vidraças diariamente. E até mesmo aquele seu gatinho fofinho, doméstico, pode ser um grande assassino de aves. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos em 2012, onde eles estimaram que os gatos domésticos de vida livre, né, aqueles que ficam soltos aí no seu quintal, fica vagante, enfim, não, vou deixar ele passear um pouquinho, ou aqueles gatos também que foram abandonados, gatos de rua, enfim, matam de 1,3 a 4 bilhões de aves anualmente e 6,3 a 22,3 bilhões de mamíferos anualmente. Isso é o suficiente para dar um impacto significante nas populações. E isso eu estou falando apenas nos Estados Unidos. Você imagina no mundo todo, ou só no Brasil mesmo, né, onde a biodiversidade é quase que o dobro, né? Lá eles têm o quê? Sei lá, 700 passarinhos,
Mas será que ainda há necessidade de continuar coletando, mesmo nesse cenário todo aí de destruição, né, impactos e ameaças, né, gatos assassinos? Sim, a resposta é sim. Vai aí uma lista de alguns dos principais motivos da importância de continuar coletando. Uma delas a gente já conversou muito aqui sobre, que é a base da taxonomia. Então, assim, a sururina da serra, Ctinammus ressonans, não poderia ganhar esse nome sem a devida coleta, né, com licenças e tudo mais, de um exemplar que vai representar aquela espécie, e a gente precisa continuar coletando para a definição de espécies, né, os holótipos, e a gente também utiliza na identificação confiável de espécies crípticas. Então, talvez uma evidência em campo não seja suficiente para você bater o martelo com uma espécie que pode ser facilmente confundida. Então, você está fazendo um levantamento, uma exploração numa região que nunca houve coleta, nunca teve estudos científicos, talvez seja importante a gente criar provas e evidências daquela espécie que foi registrada ali. Além disso, os espécimes coletados, eles proporcionam dados essenciais que a gente não consegue analisar com o espécime vivo, com a espécie, né, um indivíduo vivo, não consegue analisar através de fotografia, que são as gônadas, a gordura e o conteúdo estomacal. Apenas na hora da taxidermia, né, do preparo daquele exemplar, que a gente faz a sexagem, né, muitas aves não possuem dimorfismo sexual, que é a diferença entre o macho e a fêmea. Eles têm a plumagem idêntica, né? É apenas na hora da taxidermia que a gente consegue ver se tem ovário ou se tem testículo. Então, a medição dessas gônadas também é uma informação importante que a gente coloca nas etiquetas, né? Informação de o que havia dentro do estômago daquela ave. Podem proporcionar também insights de dieta, né? Várias coisas que a gente pode estudar através desse material do espécime coletado, né? Além disso, vai permitir a verificação científica. Como comentei sobre poder replicar os estudos, né? Eu trouxe vários exemplos aí de como que anos depois foi possível determinar uma espécie nova, foi possível splitar, né? Dividir uma espécie em mais de uma, né? Por ser uma espécie muito críptica. Então, sem o acesso a essas coletas e espécimes na coleção, a gente não poderia desenvolver ou estudar de forma aprofundada esses aspectos da sua biologia. Então, claro que a gente não vai coletar de maneira descontrolada. Existe licenças, existe limite de indivíduos que podem ser coletados. A gente não coleta espécies ameaçadas de extinção, não é permitido. E se for feito a coleta, tem que ter uma licença muito específica e especial para que haja coleta, sei lá, de 1 ou 2 indivíduos, mas são raras exceções na qual é essencial ter um indivíduo coletado. Então, não é assim que funciona, né? Não é, não, tá liberada a coleta, qualquer ornitólogo coleta, não é assim. É muito regulamentado. As licenças, elas têm que estar em dia, então o CISBio, né, o CEUA. Então, são pessoas profissionais experientes que vão estar realizando a coleta e devidamente licenciados nos órgãos apropriados para isso. Por isso que eu sou a favor da coleta contínua e que a gente possa continuar trazendo informações, né, sobre a nossa biodiversidade. Não é aleatório e é baseado na capacidade de suporte reprodutivo e tal, né, para garantir a estimativa de população por área e tal. Isso é uma parada bacana, né, porque evoluiu bastante esse lance de projeção de área de vida, né, os polígonos estão... As simulações para gerar os polígonos de área estão melhores, então dá para tu ter uma ideia mais próxima da população real, né? E aí tu consegue estabelecer um N amostral mais adequado e tal, sem muito risco para a população.
Não, velho, tem limite, cara. Tipo assim, até de acordo com o tamanho também, né? Assim, por exemplo, vou coletar 20 espisetos ornatos. Cara, não, tá ligado? Você nem consegue achar 20 primeiro. Não existe isso. Então, assim, existem espécies que naturalmente elas existem em densidades menores, né? Então, a gente não pode também interferir nisso. A gente tem que entender, estudar muito, né, as diferentes espécies e para, né, a gente fazer de forma correta, né? Você também comentou que já tem um monte de ave comum nas coleções, mas, cara, te falar que recentemente, esse ano já é demais, né? 2026. Foi 2025, a gente conseguiu o primeiro exemplar de urubu preto da coleção da FMG. Sensacional, Camille. É óbvio que esse tipo de pergunta que o Henrique fez é importante. Muita gente deve pensar que é o principal tópico, né, desse tipo de bate-papo, né? Porque realmente pra gente que é observador, às vezes é bem complicado de entender a necessidade e tudo. Mas se você não conseguiu acompanhar tudo e só chegou à conclusão de que as coletas não são feitas no modo aleatório, não existe nenhum ornitólogo que saia numa sanha de coleta exagerada, esse episódio já valeu a pena para você. Uru Podcast. E aí, claro, a gente precisa, né, finalizar, né, essa gravação aqui e agradecer a Camille pelo tempo, pela disponibilidade. Vocês não fazem ideia de como é complicado, né, pra gente poder conseguir que os nossos convidados disponham do tempo que é precioso deles para estar aqui conversando com a gente sobre esses temas. Então a gente queria agradecer muito a Camille por estar aqui com a gente fazendo essa troca de conhecimentos muito legal nesse tema. E claro, a gente precisa, né, deixar aqui o microfone do Uru Podcast disponível para a Camille para falar para a gente, mandar uma mensagem, né, para os colegas, mandar um abraço para a galera dela. E, claro, deixar aqui pra gente, né, onde é que a gente pode acompanhar, Camille, teu trabalho, né, tuas redes sociais, saber um pouquinho mais sobre as pesquisas que você desenvolve. Fala aí pra gente onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, na instituição, etc. Muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. Pô, eu que agradeço aí o convite maravilhoso. Foi uma honra poder participar do Uru Podcast. Uma conversa muito fluida e tranquila. Falar do que eu amo sempre é um prazer. Então, espero que eu tenha esclarecido aí as questões, tanto polêmicas quanto possíveis dúvidas aí sobre as coleções científicas e os museus, que é algo que diariamente estou me esforçando e trabalhando e cada dia mais aprendendo um pouquinho sobre esses mistérios e mundo maravilhoso, intrigante da ornitologia. Então, uma mensagem aí para vocês, ouvintes. Eu diria que, se tiverem a oportunidade, visitem museus de história natural. Ainda mais se tiver como ter acesso às coleções científicas, são verdadeiros patrimônios da humanidade. Acho que só visitando e conhecendo um pouco mais do que são e a sua importância, que a gente começa a valorizar e entender o seu papel fundamental para estudos na ciência e conservação da natureza como um todo. Para mim, o conhecimento é a base de tudo. E quanto mais eu aprendo e adquiro conhecimento, menos eu acho que eu, de fato, sei e conheço sobre as coisas, sabe? É uma coisa muito louca, porque a gente acha que, quanto mais vou aprender, mais eu vou saber e pronto, acabou. Não. Mais eu aprendo, mais eu crio dúvidas e mistérios e
coisas vão criando e borbulhando na cabeça. Bom, eu tenho um Instagram pessoal, mas que eu sempre posto meus trabalhos, né? Como o Will também comentou aí, que ele estava acompanhando as taxidermias e dentro da ornitologia, seja em campo ou no laboratório, eu taxidermizando, eu coloco aí de vez em quando, de forma espontânea. É Camille, com C, 2 L's e um E no final, AH. Então, @CamilleAH. Tem também a página do laboratório da UFMG, né, onde eu fiz meu mestrado e até hoje trabalho como curadora voluntária, onde a gente divulga um pouco sobre ornitologia, coleções, né, e nossos trabalhos, que é o @ornitoufmg. E por fim, agora sou doutoranda da UFRJ, então devota aí da equipe Museu Nacional, no setor de ornitologia, eles também têm uma página no Instagram, que é o @ornitologiamn. Lá também é cheio de conteúdo bacana para acompanhar. E por fim, mandar aí um abraço pessoal aí do laboratório da UFMG, que acabou se tornando aí uma família ornitológica, né? Um povo muito especial, que me ensina muito, né? Me deram essa oportunidade de também passar meus conhecimentos, tanto de taxidermia, de coleção, curadoria. Então está sendo uma experiência muito enriquecedora e uma trajetória muito maravilhosa. Também um abraço aí meus amigos, ornitólogos, biólogos, que vou encontrando aí pelos matos, nas redes sociais também. A minha família, o pessoal aí do Museu Nacional, que agora virou minha família também. Um grande abraço a todos vocês. Ao grupo do BFO, que também recentemente eu participo aí como colaboradora, né, o Caboré Canelada. E é isso, eu acho que um agradecimento especial a você, Will, Henrique, por proporcionar essa oportunidade de falar sobre passarinhos e picolés de passarinhos, que eu amo tanto. E é isso, moçada. Eu também esqueci de agradecer aos meus grandes tutores, mães e pais de pena aí na ornitologia. O grande Marcelo Vasconcelos, que me introduziu a esse mundo aí, que trouxe quase todo o meu conhecimento aí sobre acervos científicos, taxidermia, importância da coleta. Então, ele realmente foi uma das pessoas que mais me inspirou aí na ornitologia. Valeu demais aí, Marcelo. Tamo junto, moçada. A Lia, Naomi, que já participou aí do Uru também. Eu trabalhei com ela no Projeto Soldadinho durante o doutorado dela, então tive essa oportunidade maravilhosa de aprender as técnicas de campo e aprender sobre vários estudos comportamentais aí, com Antilófia galeata. Enfim, é muita gente para agradecer, então sintam-se todos abraçados. Tamo junto. E é claro que eu tenho que passar o microfone pro Henrique se despedir, mandar um alô pra galera toda. E antes do Henrique dar esse alô, eu preciso, claro, registrar aqui e mandar um abraço pra Lia, que Camille mencionou. A Lia gravou com a gente o episódio de Soldadinho e a nossa apoiadora tá sempre junto, trocando uma ideia com a gente. Com certeza ela vai ficar muito feliz ao escutar esse episódio. Vai, Henrique, mande um alô pra sua galera e se despeça dos nossos ouvintes. Valeu, Will, valeu, Camille, pelo seu tempo, por conversar aqui com a gente. Foi muito legal. É um prazer estar de volta aqui no Uru, falando de passarinho, aprendendo muito com essa galera boa que passa por aqui. Quero agradecer a todo mundo que escuta aí e me encontrem no Instagram, caso queira mandar um alô, watu.nature. Esse é meu perfil. Se quiserem acompanhar meu trabalho pelos matos, bater um papo sobre passarinho, estamos por lá. E é claro, galera, que a gente encerra mais esse episódio do Uru Podcast, o primeiro de vários que nós teremos nessa temporada. Então fique ligado nas nossas redes sociais, acesse o nosso YouTube, mande um alô pra gente e participe das nossas promoções no nosso Instagram. Valeu, galera, e até a próxima!